Olá, eu sou Laurinda Queiroz, a portuguesa, a que coloca questões incomodativas e pertinentes a pessoas responsáveis de uma instituição que é a Congregação Cristã. A nível mundial, é claro. Mas há aqueles que se incomodam mais do que outros. E eu sei de certeza absoluta que estáis na expectativa de saber o que é que aconteceu entre a portuguesa e o blá 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 no culto de Matosinhos. O que é que realmente aconteceu? Pois bem, começo por vos dizer que quanto mais o tempo passa, mais as coisas se vão confirmando. A verdade é essa. E até mesmo vos posso relembrar aqui de um short que eu fiz no dia 29 de junho de 2024, onde sugeri ao ancião mineiro que enviasse para a Europa em missão o blá blá blá. Pois é, aquele miúdo blá blá blá. E não é que me deram ouvidos e que enviaram. Será que enviaram ou foi ele que veio por iniciativa própria? Mas a verdade é que ele está cá pela Europa, não sei se a passeio, não sei se a tratar assuntos pessoais, isso eu não sei, se calhar já não me diz respeito se é a nível pessoal, mas a verdade é que ele está cá. E já parece que o ancião mineiro já tinha isso em mente de o enviar para a Europa durante umas semanas. Por isso, aquela minha sugestão foi aceite, louvado seja. Alguém deu ouvidos à minha sugestão. E como todos também se recordam, eu já nesse short e já noutros vídeos e noutros shorts, eu fiz o convite a este miúdo, blá blá blá, que quando estivesse cá em Portugal, que viesse tomar um café ou então bebermos um vinho do Porto e conversarmos, estarmos numa conversa sadia de pessoas civilizadas, visto que este ancião blá 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 anda um bocado nervoso, mas pronto. Fiquei a aguardar desde a chegada deste miúdo blá blá blá. Eu chamo miúdo porque eu sou mais velha do que ele e, portanto, e tenho mais anos de congregação. Não é que isso seja relevante, mas para algumas pessoas é relevante o tempo que se está ou que se fez parte de uma instituição religiosa como a congregação. E, portanto, este miúdo blá 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 tem que ter respeito à minha pessoa porque eu sou ansiosa mais velha do que ele, se formos a ver por esse prisma. Mas a verdade é que eu no passado domingo eu recebi uma mensagem a dizer que o blá 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 estava em Matosinhos. Isto já é uma forma recorrente por parte deste miúdo, não por parte dele, mas ele com certeza tem o seu staff a quem incumbe de enviar mensagens a dizer apareçam em tal sítio porque vai estar lá fulano de tal, apareçam em tal congregação, vai estar lá um irmão brasileiro, que deve ter acontecido isso. Até são capazes de nem ter dito quem era que ia estar em Matosinhos, mas falaram, vai estar lá um irmão brasileiro, um irmão ancião, apareçam, estejam, é um convite que se faz. Pois bem, eu também recebi uma mensagem a informar-me de que estava o blá 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 em Matosinhos. E claro está, quem não deve, não teme. Eu pensei, para com os meus botões, por que razão é que eu não vou congregar a Matosinhos e aí já posso até entrar num diálogo com este miúdo blá blá blá, conversarmos, marcarmos um encontro e podermos civilizadamente conversar. Quais são as dúvidas, o que é que ele pretendia fazer, por que razão anda tão nervoso e agitado com as perguntas que eu coloquei, que foram só perguntas, mas
ficou muito incomodado com essas perguntas que eu fiz ao Ministério. Pois bem, pus pés ao caminho e assim fui congregar a Matosinhos. Sim, fui, com todo o respeito que tenho que ter para com a instituição aonde eu estive durante 47 anos. 47. Foram a maior parte dos anos da minha vida vividos dentro desta instituição. E, portanto, com o respeito que a própria instituição, Congregação Cristã em Portugal, merece da minha parte, que não tem culpa de haver certas e determinadas pessoas que envergonhem esta mesma instituição e que desonrem o nome desta mesma instituição. E também, para com o respeito à Irmandade, gostem ou não de mim, tenho que a respeitar, porque é a Irmandade que faz parte também desta instituição. E assim eu fui de saia, coloquei o véu, levei o meu inário de música pequenino que tenho e assim estive dentro dos átrios da congregação de Matosinhos. E não é que foi para espanto meu que eu observei assim um movimento um bocado estranho à minha chegada. Procurei ser discreta, fiquei atrás de tudo porque os bancos estavam cheios, é normal, devido se calhar ao convite que foi generalizado e enviado para muita Irmandade que veio encher a igreja. Eu fiquei cá atrás de tudo. Quem conhece Matosinhos sabe perfeitamente. Encostada àquele móvel onde tem os inários e com certeza as bíblias e os véus. Estive aí, pacata, a ver todo o movimento e realmente vi o tal miúdo, o ancião blá blá blá, sentado. E a verdade é que eu já sabia que ele não estava a atender o culto porque se sentiu doente. E agora deixem-me aqui fazer um à parte, deixem-me eu aqui falar um pouco, porque tive conhecimento, e isto com certeza foi visto por muitos na congregação, no culto, em que antes de começar o culto, o ancião Calamanaia, o pombo correio marinho e o miúdo blá 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 foram para o quartinho em frente para conversar, aonde se aperceberam que o Calamanaia, juntamente com o pombo correio marinho, insistiam para que o blá 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 atendesse o culto. E o blá 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 sentia-se doente e não quis atender. Pelo menos foi essa a desculpa que deram. Foi isso que mesmo que o blá 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 também argumentou quando se levantou para testemunhar. Mas agora, deixem-me agora aqui dar aqui uma pequena opinião minha pela experiência que eu tive na própria instituição Congregação Cristã em Portugal, porque conheci o irmão Raul, que era o ancião de Matosinhos, também foi o irmão Zé Manel, que todos aqui em Portugal conhecem, até mesmo aí no Brasil conheceram o irmão Zé Manel. Eu peço desculpa às famílias das pessoas que eu estou aqui a citar, mas estou a citar de uma forma positiva. Eram homens que amavam mesmo a obra de Deus através da que era manifesta na Congregação Cristã em Portugal. E também, perante a postura que eu cheguei a constatar por parte do irmão Vitório Anger e até do irmão Miguel Spina, eu vou dizer uma coisa. Se por acaso este miúdo estivesse a congregar em Matosinhos e com todo este movimento que há em volta deste miúdo blá blá blá, este ancião, porque é um miúdo, ele se é ancião há 2 anos e pouco, ainda é um catraia, é um miúdo, e sem experiência nenhuma. Mas a culpa também não é dele, a culpa também é daqueles que são mais velhos e que têm conhecimento, lidaram com os mais antigos, que é o caso do Calamanaia, mas se esqueceu dos preceitos, dos ensinamentos que lhes era dado. E com isto eu quero dizer que jamais, seja o irmão Miguel Spina, o irmão Vitório Anger, ou até mesmo o irmão Raul, ou o irmão Nascimento, jamais iriam
convidar este miúdo para atender o culto aqui em Portugal, se eles fossem vivos nesta altura, porque não iriam alimentar, não iriam deixar que colocassem mais achas na fogueira, mais combustível do que aquilo que já está. E com certeza, mesmo eu não estaria a fazer este vídeo, se a postura deste ancião Kalamanaia, que tem a responsabilidade de uma igreja e que foi obtida, agora pergunto eu, será que foi obtida com honestidade? Será que foi Deus que deu? São perguntas que eu coloco para o Ministério aqui de Portugal. Mas, realmente, já a atitude arrogante e prepotente deste ancião Kalamanaia dá para entender quem é este homem que deveria ser um homem com uma delicadeza para tratar dos assuntos da obra de Deus, os assuntos relacionados, referentes a esta instituição e preservar o nome da instituição e para que não houvesse mais achas na fogueira. Deveria dizer-lhe assim: irmão, olha, nós estamos muito contentes com a sua visita, mas sabe, para não haver mais, não darmos razão ou darmos motivos para mais falatório, o irmão só se levanta para transmitir saudações. Se sentir, se não sentir, porque já não é a primeira vez que o irmão está cá, o irmão não se esqueça que da outra vez que esteve, o culto acabou já perto das 11 horas, sabe, não ficou bem. Há quem goste, mas nós não podemos abrir precedentes. Seria assim que os mais antigos iriam fazer. A verdade é essa. Portanto, aqui já fica a minha nota negativa para o ancião Kalamanaia e para o pombo correio marinho e até mesmo para o miúdo blá blá blá. E aqui eu quero lhe perguntar ao ancião Salvador Cury se foi estas as instruções que deu a este miúdo de vir para a Europa para vir-se pavonear, mostrar que é uma vítima de uma difamação, quando ninguém levantou nenhuma difamação. Senhor ancião Salvador Cury, aqui apenas se questionou. E quem não deve, não teme, não teria qualquer problema de chegar aqui a Portugal, já que quis o meu contacto, o meu e-mail, de dizer assim: olha, por favor, venho por este meio comunicar se poderia solicitar para nos encontrarmos. Eu iria, sem qualquer problema, sem qualquer obstáculo, conforme estive presente no culto de Matosinhos. Há uma coisa que eu reparei neste culto de Matosinhos, é que eu não vi nenhum dos anciães de Portugal lá sentado à frente, lado a lado com este miúdo blá blá blá. Será que vocês se esqueceram de enviar mensagens aos irmãos do Ministério dos Mais Velhos de Portugal, a fazer o convite para estar presente em Matosinhos? Ou será que estes mesmos anciães tiveram a precaução, tiveram sabedoria e não se quiseram envolver em assuntos que não lhe dizem respeito e que se calhar até nem concordam e acham um absurdo aquilo que andam aí a propagar, o combustível que andam aí a derramar por esta simples chama que se converteu num grande incêndio. A verdade é essa. Mas mesmo assim, neste culto de Matosinhos, onde quem atendeu foi o ancião Kalamanaia, eu chamo Kalamanaia porque é assim que é conhecido no seu meio de ministério, com os seus colegas de ministério. Não fui eu que coloquei este nome, eu já fiz referência a isso, que não fui eu. Às vezes dou assim uns nomes mais engraçados, por exemplo, ao Baco, ao 007, agora a este, ao Pombo Correio Marinho, mas por acaso não fui eu que coloquei o nome de Kalamanaia ao ancião de Matosinhos.
foram os seus próprios colegas do Ministério. Anciães, diáconos, cooperadores, até os cooperadores jovens e menores. Portanto, é conhecido no meio ministerial por Calamanaia. Mas a verdade é que até mesmo assim alteraram o trabalho, portanto, o andamento do culto. Cortaram 2 hinos. E mesmo assim o culto acabou, eram 9h30. Eu estive até ao final. Mas vamos então aqui agora falar. Realmente, quando eu entrei, coloquei o meu véu, estive a observar o andamento do culto, até que eu vi o tal movimento estranho, o pombo-correio marinho a ir pela coxia fora, muito apressado, aflito, ter com o miúdo blá blá blá, e com certeza, não há dúvidas, lhe foi contar de que a portuguesa estava em Matosinhos. Esteve assim, uns 2, 3 minutos, mais ou menos. A Irmandade de Matosinhos se apercebeu toda. E, claro está que o ancião que estava a atender, o Calamanaia, quis saber o que é que se estava a passar. Que movimento era aquele? O que é que estava a passar? E o pombo-correio deve ter dito, está cá a tal portuguesa, está a outra, a youtuber. O que é que este ancião, Calamanaia, disse? Vocês estão a imaginar o que é que ele disse? Do púlpito. Toda a Irmandade ouviu. Eu não estou a exagerar. Quem não deve, não teme. E eu pensei para mim, louvado seja Deus, temos homem com coragem. Temos homem que está pronto para pegar o touro pelos cornos. Desculpem, é um termo que se utiliza, em que não tem problemas de lidar com a situação. Mas ao mesmo tempo pensei assim, desde quando é que, por exemplo, o irmão Spina, e aqueles que eu já referi, o irmão Vitório Anger, o irmão Raul, iria ter uma atitude ou se pronunciar dessa forma, se eles estivessem a atender o culto? Vocês sabem o que é que eles iriam fazer? Sabem? Eu vou-vos explicar. Vocês se calhar não se recordam, mesmo até os diáconos, o restante ministério de Matosinhos, que são novatos, são também miúdos, desculpem, mas não me levem a mal, vocês não têm 47 anos ainda de ministério, pois não. Mas eu tive o privilégio de ver como era a postura desses irmãos. Eu tive. Mas sabem o que é que iria fazer esses irmãos mais velhos, mais antigos, se estivessem perante uma situação igual àquela? Sabe o que é que eles diriam ao diácono, ao pombo-correio marinho? Batiam assim no ombro e assim, filho, fique em paz. Olha, fique em paz. Assim, sussurrava ao ouvido, dizia, filho, fique em paz. Então, não vai haver nada. Não vai haver nada, fique em paz. Deus está conosco, Deus vai colocar as coisas em paz. Não. E se houver alguma coisa, nós estamos aqui. Se houver, nós vamos proceder na paz e no amor. Na paz e no amor. Eles jamais iriam responder da forma que este ancião Calamanaia respondeu. Quem não deve, não teme. Se eu fiquei triste de ver realmente que uma instituição como a Congregação Cristã em Portugal está entregue a pessoas que não têm sensibilidade, não têm educação espiritual, são pessoas brutas espiritualmente, não são delicadas para tratar assuntos delicados como este que está a ser gerado à volta deste assunto. E houve ali um movimento um bocado assim constrangedor. Eu sei que Matosinhos é regida por uma autoridade que eu acho que é devido à pessoa em causa ter sido guarda prisional
e que deve querer gerir da mesma forma como um estabelecimento prisional. E por que razão estou a dizer isto? Vejam só que eu, quando cheguei ao culto, e até procurei ficar o mais encostada possível, não causar nenhum transtorno, não ser vista, mas a verdade é que me viram. E eu comecei a receber várias mensagens de irmãos e irmãs que estavam lá a perguntar: é a irmã que está aqui em Matosinhos? Irmã Laurinda, a irmã está em Matosinhos. Mas isto foram inúmeras mensagens. Até que eu retirei o meu telemóvel para responder e tranquilizar todos aqueles que me estavam a colocar as questões. Fui abordada pelo diácono que estava ao lado do porteiro, e que isto é uma norma em Matosinhos, o diácono estar ao lado do porteiro para controlar melhor as coisas. E sei também que em Matosinhos há um controle para que não utilizem os telemóveis. Contra isso, nada. Mas também, como devem saber, às vezes um familiar, uma pessoa, surge uma situação e tem que atender o telemóvel. Eu sei que sai e vai atender o telemóvel, mas a verdade é que muitas das vezes não pode sair e responder. Eu, como estava cá atrás, eu tirei o meu telemóvel para responder. Atitude pronta de um dos diáconos, que eu não tenho nada contra este irmão, eu sei que é um querido irmão, é se calhar o único diácono que realmente faz o trabalho de diácono, segundo que tem vindo até mim de informação. Por isso, nem eu estou chateada, compreendo que esteve a zelar pelo interesse da congregação de Matosinhos, mas a verdade é que foi infeliz na sua abordagem. Foi. A forma como me disse: não pode estar aqui com o telemóvel. Eu perguntei: como? Não pode estar aqui com o telemóvel. Eu disse: desculpe, mas eu vou responder a uma mensagem, não posso estar ao telemóvel, porquê? Mas pronto, respeitei e só simplesmente respondi a uma das pessoas. O resto eu peço aqui já desculpa, e a razão por que não respondi às restantes mensagens que me enviaram a perguntar se era eu que estava em Matosinhos. E aqui está a confirmação de que era eu que estava, e não foi-me possibilitado responder que sim. Acho que não tinha nada de mais. Mas lá está. Eu lamento, se calhar, que este diácono esteja a ser mal instruído. Eu quero perguntar ao chefe de Matosinhos de diáconos, o Pombo Correio Marinho, se por acaso conheceu o irmão Rezende, um diácono que não há ninguém em Portugal que não fale dele. Eu conheci, lidei com ele. E sabem, numa situação destas, sabem o que é que ele faria? Simplesmente, o que é que ele faria? Colocaria a mão sobre os meus ombros e diria assim: oh filha, a paz de Deus, então, estás por aqui, está tudo bem contigo? Trataria-me com amor. Oh filha, então hoje vieste até aqui. Eu sei que tu já não congregas há muito tempo, aliás, deixaste, mas vieste até aqui, olha que bom, está tudo bem, o teu coração está em paz, como é que está a tua alma? Porque normalmente as pessoas, quando vão à igreja ou quando vão congregar, é para tratar da alma, para haver um aconchego. Sabem, era desta forma que iriam conseguir desarmar qualquer intenção que houvesse por parte, ou aliás, da minha parte, que não havia. Eu simplesmente iria aguardar pelo final do culto e aguardar que, por exemplo, o miúdo blá 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 até enviasse algum recado e dissesse assim: olha, por favor, diga à portuguesa para esperar, que eu gostaria de lhe dar 2 palavrinhas. Já que quem não deve não teme. Eu fiquei a aguardar que o ancião Calamanaia até tivesse a coragem, já que é um homem tão destemido, tivesse a coragem de dizer assim durante o culto:
perante a Irmandade, a Dona Laurinda ou a Irmã Laurinda, por favor, não se importa de aguardar por nós que queremos lhe dar-lhe uma palavrinha? Quem não deve, não teme. Mas, afinal de contas, é muito fácil falar quando se está num púlpito e rodeada por uma irmandade. Sente-se protegido pela irmandade? Mas sabe que não está protegido por Deus, porque Deus não defende a mentira, não defende a arrogância, nem a prepotência. É verdade que fiquei a aguardar que durante todo o culto houvesse um movimento. O próprio pombo correio veio até ao meu lado no final do culto e eu pensei, pronto, vais-me dizer alguma coisa que é para eu, vejo com algum recado, dizer, olha, por favor, pode aguardar um bocadinho, porque o Ministério quer falar com a senhora ou com a irmã, conforme quisessem me tratar. Mas a verdade é que não. A verdade é que foi, assim, um movimento um bocado hostil. Quero dizer que tive irmandade muito amorosa, tive irmãs que estavam atrás de mim. Inclusive, eu quis tirar uma selfie, porque toda a gente tira selfies dentro da igreja. Pois bem, eu vou-vos dizer, eu ia, já no final do culto, estava durante a oração, sou sincera, assim, bem, eu vou tirar uma selfie para verem que eu realmente estive aqui no culto, para não terem dúvidas. Mas houve uma irmã, e digo muito sinceramente, uma irmã com muito amor, muito carinho, ela disse-me assim, irmã, não pode tirar fotos. Eu disse, a sério? Foi assim, a sério que não posso? Ela disse, não pode, está a ver ali o sinal? Eu disse, foi como que, quer dizer, tiram fotos com o Ministério. O Calamanaia tira fotos em Pedras Rubas e são expostas nas redes sociais. Será que eu posso dizer, agora estou eu a falar, que eu fui discriminada? Estavam com receio que eu gravasse o culto? Pois bem, mas quero-vos dizer, porque esta irmã foi tão amável, tão amorosa, eu disse-lhe mesmo, olha, irmã, porque a irmã me pediu e da forma como está a falar, eu não tiro foto nenhuma. Respeito, porque essa irmã faz parte de Matosinhos. Agora vejam se isto é normal. Eu compreendo que são ordens dadas pelo guarda prisional Calamanaia. Sim, porque também há guardas prisionais espirituais. Além de ser na vida profissional ou ter sido, com certeza está a confundir os locais e as situações. Não se poder utilizar o telemóvel. E já agora eu quero pedir, por favor, se houve alguém que gravou ou o testemunho ou a palavra, por favor, me enviem. Eu sei que houve quem gravasse, eu sei. Por muito controle que haja, há sempre alguém que grava e consegue gravar. Eu sei que há. Mas, por favor, me enviem. Agora, eu digo uma coisa. A congregação de Matosinhos vai ter que contratar muitos policiais para controlar a Irmandade em relação aos telemóveis. Pois é. E bem, o blá 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 se levantou para testemunhar. Disse que estava com problemas na garganta, bebeu muita água. Eu até compreendo que tenha bebido muita água, porque não é fácil engolir uma portuguesa como a Laurinda. Não. Há portuguesas e portuguesas. Há portugueses e portuguesas. Há aqueles que são difíceis de engolir. E eu acredito que a portuguesa Laurinda deve estar aqui atravessada na garganta. E claro está, no testemunho deste miúdo blá blá blá, fez referência
a irmãos anciães mais velhos, como é costume. Ele se ampara, serve de muleta ou de bengala. Ele se aproveita dos irmãos mais velhos. Salvador Cury, também sei que quis apoiar no irmão Paulinho do Jardim Paulista, mas esse não lhe deu oportunidade. Eu sei. Ele próprio diz que foi o irmão Paulinho que, através dele, que, por uma palavra, que Deus determinou que ele iria ser ancião. Mas também ele parece-me que falou no domingo que tinha sido pelo ancião Salvador Cury. Por isso é que eu queria pedir, por favor, a quem tiver a gravação do culto, desta parte, os testemunhos dele e da palavra, eu gostaria de ter. Porque infelizmente é assim que estas pessoas se apoiam, em pessoas de relevância. Ao falar também que esteve, ou que falou com o ancião presidente de Portugal, o ancião Vítor, aonde também, se não fosse o ancião Vítor, seria o ancião Isaías Grilo. Mas tudo isto é muito, muito superficial, muito oco. Resumindo e concluindo, sabem qual foi a sensação que eu tive quando cheguei à congregação de Matosinhos? Vocês sabem quando há aqueles comícios, aqueles planelários, aquelas convenções, onde tem um político, onde tem os guarda-costas, e depois estão em vários pontos da sala, guarda-costas, pessoas a controlar, estão até com aquelas coisas auriculares nos ouvidos, a dizer qual é a posição, como é que está, o que é que está a acontecer, qual é o movimento da pessoa em causa, neste caso eu, porque qualquer movimento que eu fazia, viravam logo a cabeça para saber o que é que eu estava a fazer realmente. E, portanto, o que eu posso dizer que realmente no culto de domingo em Matosinhos foi uma autêntica propaganda de marketing, de lavagem de imagem deste miúdo blá blá blá. Quiseram mostrar que realmente ele é um ser espiritual de uma forma que tem contacto com anjos ou supostos anjos. A verdade é essa. Mas, sinceramente, eu digo sinceramente, é de lamentar, porque o que dá a entender, Sr. Salvador Cury, é que este miúdo, ele veio com mais bidões de combustível. Será que quem lhe deu esses bidões de combustível foi aquele ancião mineiro? O que é que acham? Diga-nos, Sr. Salvador Cury. O senhor tinha conhecimento que ele vinha para a Europa. É verdade que vinha. Até eu já tinha conhecimento, já em junho. Por isso está a ver as coisas que eu sei, o que os anjos me dizem. Eu também tenho anjos e que me chamam portuguesa com mau feitio, portuguesa que tens o coração perto da boca, portuguesa destemida. A portuguesa, esta sim diz, quem não deve não teme, porque a portuguesa esteve presente no culto, fez-se presente a dizer assim, eu estou aqui para enfrentar, para lidar convosco. Vós colocasteis o rabinho entre as pernas, cheinhos de medo. Afinal de contas, a quem é que servis? É a Deus ou a vós mesmos? Conseguisteis provar que é a vós mesmos que servis. Porque um verdadeiro homem de Deus jamais teme enfrentar, seja quem for, tudo na paz e no amor. Que era só isso que eu queria. Não queria nada de mais.
Já que não fui contactada, ancião, blá, blá, blá. Por amor de Deus, se calhar não teve tempo de me contactar. E eu me disponibilizei. Não foi por falha minha. Eu estive ali em Matosinhos. Estive em Matosinhos, afinal de contas. Que homens valorosos, que homens destemidos sois vós, que nem fostes capaz de me enfrentar cara a cara. Mandasteis os vossos guarda-costas tomar conta da portuguesa, não é? Que feio a vossa atitude, que nada tem a ver com os verdadeiros cristãos, os verdadeiros homens que um dia amaram servir a Deus na congregação cristã em Portugal e até a nível mundial. Que vergonha a vossa atitude, que vergonha. E como prova, eu tenho aqui o Inário 5 de música, tenho aqui, estão a ver? Tenho aqui. Levei o Inário, cantei os hinos, cantei, tinha uma irmã ao meu lado também que cantava muito bem e dava gosto de cantar. E levei o meu véu, com a renda simples, que nós aqui em Portugal fomos ensinados a ter rendas simples, a ter véus simples, nada exorbitantes, conforme se vê agora. Cada um quer ter o véu mais bonito e mais espampanante um que o outro. Ainda tenho, cuido, sim, porque a verdade é uma. Tem uma renda bonita, é a renda portuguesa, olha, estão a ver. Porque eu sou livre de entrar, seja em que igreja for da congregação cristã em Portugal e até a nível mundial. Ninguém me pode impedir. Agora, por favor, aconselho a pensarem bem na vossa atitude de abordagem perante as pessoas que estão com o telemóvel. Porque posso-vos dizer, o culto foi gravado. Só estou à espera que me enviem a gravação dos testemunhos e da palavra. Porque a palavra, o início da palavra, foi direcionado a mim. Mas eu quero dizer assim, senhor, blá, 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 que palavras vindo da sua boca são como balas que resbalam na couraça da minha indiferença. Por aí, todos puderam ver quem é realmente o Senhor. Poderia dizer muito mais, apenas posso-vos dizer que a pessoa que disse do púlpito, se usou do púlpito para dizer quem não deve não teme, nada fez para me enfrentar, meteu o rabinho entre as pernas e ficou-se a vangloriar de algo de quê? A minha intenção não foi provocar, nem foi causar algum distúrbio. Apenas dizer, estou aqui presente. Se quiserem falar comigo, por favor, estou aqui ao dispor. Simplesmente isso. Mas a vossa mente, o vosso medo, vos bloqueia o vosso raciocínio. E meditem bem quais seriam as atitudes dos mais antigos, seja de Portugal como do Brasil, que teriam perante isto. Ancião Salvador Bueno, perante a responsabilidade que o senhor tem. Sim, senhor Salvador Bueno, presidente da congregação cristã. Veja se isto se coaduna com aquilo que foi um dia pregado, foi ensinado, se foram estas atitudes. E já agora, eu sei que o ancião mineiro, no culto de ontem, quarta-feira, expôs uma palavra de perdão, para perdoar. Fico a aguardar se o seu menino, pupilo,
blá blá blá, vai fazer aquilo que ontem foi dito na palavra? Ou qual terá sido a intenção dessa palavra? Será que tem algo por trás? Eu acho que sim, que tem. Mas aqui quero dizer que a Laurinda não tem medo de dar a cara. Não só aqui no YouTube, mas até mesmo presencial. Agora, há alguns que se desculpam por estar doentes, mas que depois a Irmandade viu que, afinal de contas, onde é que estava a doença? Que doença era essa? Eu vou-vos dizer, como aqui em Portugal dizem, quem tem rabo tem medo. Eu vou dizer uma coisa, vou-me desculpar e não me levem a mal, mas é assim um termo. Quem tem cu tem medo. É esta a palavra. Ficam a saber que, afinal de contas, o blá 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 sem medo, o blá 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 que tem os anjos com ele, teve medo de estar cara a cara com a portuguesa. A portuguesa aguardou até ao último hino. Lamento. E já agora, por favor, não acabem os cultos tão tarde. Salvador Cury, por favor. À noite, às 9h30 da noite, 21h30, já passava. A sério, há necessidade disso. E haver programação especial. Bem, desculpem porque a minha atividade profissional nestes últimos dias tem estado muito ativa. Eu não vivo do YouTube, eu não vivo de cartão corporativo, vivo do suor do meu trabalho e bastante suor. Por isso, deixo-vos por aqui. Deus vos abençoe e meditem bem nos vossos atos. E ao Ministério de Portugal, vejam bem o que é que este senhor Calamanaia anda a fazer em Matosinhos. Ou o que é que ele sabe a vosso respeito, que tem toda a vontade para fazer, seja o que for. Deixo aqui a sugestão de melhorarem as vossas atitudes com mais ponderação. Com mais ponderação. Sejam um exemplo de boas atitudes. E não deem motivos para eu fazer vídeos. Não deem, por favor, não deem. Já agora, por favor, quem tiver o vídeo, o áudio, por favor, envie-me, está bem? E já agora também comentem nos comentários se por acaso este blá 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 também é assim que ele funciona, de enviar mensagens. Eu já sei que ele faz isso, mas por favor digam-me, está bem? Porque as coisas estão a levar um rumo de propaganda muito, muito esquisito. Deixo-vos por aqui, desculpem a extensão do vídeo, até ao próximo vídeo, se Deus quiser, que está a ser trabalhado. Mas breve ele vai sair, acreditem. Deus vos abençoe e até breve, se Deus quiser.